me vendo também ou estou vendo só agora? Pronto, Júnior, com você. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema, eu acho que é o primeiro, né? Muito obrigado pela oportunidade de abrir, né, o ano com o estudo, né, da revista espírita. E interessante, é bom falar, é importante falar, que esse estudo, dentro da revista espírita, ele ele é pura arte. Interessante que o livro da revista espírita é um livro de ensaios, né? É uma revista de ensaios. E, então, a gente tem vários assuntos. Esse é arte pura. E, naturalmente, a arte tem a ver com o espiritismo, tanto que a gente tem aqui no livro O Espiritismo e a Arte, de Leon Denis. Ele diz o seguinte: olha só, a beleza é um dos atributos divinos. Isso logo no seu primeiro capítulo, ele já fala isso, parte 1. A busca da arte, o estudo e a manifestação dessa beleza eterna, a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas o reflexo. Então, a arte, o estudo da arte, o estudo da beleza, a apreciação da arte, tem sim a ver com a espiritualidade. Tem sim a ver com o nosso desenvolvimento como espírito imortal. Então, isso não destoa do espiritismo. E esse tema é pura arte, o realismo e o idealismo. Mas nós vamos tentar falar de uma maneira que seja assim claro para todo mundo e que a gente contextualize do espiritismo. Até no final existe uma metáfora de tudo isso, né? O realismo e o idealismo. Daqui a pouco a gente fala sobre o realismo e o idealismo, então vai a sugestão também para a leitura. Não dá para ver direito, não, porque tá coisa, né? O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, muito bom para o espírito da arte. A gente consegue aqui perceber que a beleza é um dos atributos divinos. A inteligência, a moral, o amor, a beleza também. Então, nós vamos aí já com essa introdução. Ô, Esse Júnior, texto Júnior, Júnior, foi gravado pelo talvez, Leandro. Júnior, Ah, talvez seja interessante você entrar pelo celular, mesmo que a gente não tenha a sua imagem, mas a qualidade do som remete a gente mais do que a imagem. O som realmente está prejudicado, está muito baixo. o som está baixo? Está baixo. Então, vamos lá, vamos tentar fazer um negócio aqui. Eu vou colocar. Eu não vou te ouvir, não, mas eu vou Você colocar pode na. entrar com o celular e usar o som de um. Vamos ver agora. Espera aí. Não, não, o som tem que aparecer. Me fala aí como é que tá. Agora melhorou. Ficou ótimo? Agora ficou excelente. Ótimo, não, ficou excelente. Tá ótimo. Eu não ouço vocês direito, mas depois eu vou, à medida que eu consigo fazer uma leiturazinha lá no piano. Mas é importante, gente. Eu estou retomando o que eu falei. O tema é sobre arte. O tema é realismo e idealismo na pintura. Arte pura. E a gente pensa que arte não tem a ver com espiritismo. Esse livro aqui, Espiritismo na Arte, de Leon Denis, já dá a introdução. E qual é a introdução? Eu vou repetir porque não sei quão ruim ficou. Olha o seguinte: a beleza é um dos atributos divinos. Olha só a importância da arte. E ele continua: a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas o reflexo. E aí nós percebemos quão importante é a apreciação da arte. O próprio Sócrates falava lá atrás, ele dizia: o jovem que aprecia a arte, a possibilidade de ele ser um ser melhor é muito grande. Então, é importante desde cedo ensinarmos aos nossos pequenos a apreciação da arte. Não precisa ser músico, não precisa ser poeta, é apreciar, tentar entender, tentar explorar a arte, não é isso? E aí, o médium, essa aqui é a psicografia através do médium Didier, em 1862, março, e olha só quem psicografa. Ele nasceu na França,
foi um pintor francês do período barroco. O período barroco é aquele período lá que a gente conheceu do Rembrandt, né? O Rembrandt, do Vermeer, né? Desses grandes pintores maravilhosos, do Caravaggio. Então, mas, olha só, mas seu espírito e sensibilidade do Nicolas Poussin, aquele que psicografou, o espírito, né, que psicografou, ele é romano por adoção. Ele viveu muito tempo em Roma, um dos maiores representantes do classicismo do século XIX, século XVII, 1600 e pouco, por aí. E aí nós percebemos, como assim, o barroco e o classicismo. Então, vamos tentar entender o que é barroco. Essa pintura dele aí, Nicolas Poussin, é bem próximo do estilo barroco, que é aquele estilo com as pinturas mais escuras, amarronzadas, né? Com a paleta marrom, com jogos de luz, de sombra. E a pintura barroca é a pintura realista, concentrada nas paisagens, nas naturezas mortas, nas cenas populares, como o barroco holandês. Na Itália e na Espanha, a Igreja Católica, na Itália e na Espanha, a Igreja Católica, em clima de militância e contra-reforma, pressionava os artistas que buscavam o realismo mais convincente possível. Então, a Igreja influenciou muito nisso. Lembrando que nós estamos falando de uma época em que não existia telefone, não existia o jornal direito, acesso ao papel era muito raro, é uma forma diferente, era diferente que hoje em dia, não é isso? E classicismo? Ué, o cara é barroco e também é um representante do classicismo. O estilo dele, a escola dele é barroca, onde ele aprendeu a pintar de uma maneira barroca, mas ao mesmo tempo ele tinha um pensamento classicista. O que é isso, a arte classicista? O classicismo refere-se ao mundo antigo, ou seja, a valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético. A arte classicista procura a pureza formal, o equilíbrio, o rigor. Aí nós vamos pensar das referências clássicas, dos grego, Grécia Antiga, Roma Antiga, todas essas pinturas, os deuses gregos, isso é classicismo. A valorização do belo, a procura do belo, do equilíbrio, da pureza, da perfeição pictográfica. Então, ele era barroco, como por escola, e classicismo por pensamento. Vamos entender, conhecer a pintura desse Nicolas Poussin, que psicografou, né? Que é o espírito. Olha uma pintura dele belíssima. A morte de Germânico, né? O imperador Germânico. Então, ele está relatando um momento histórico clássico. Olha outra pintura dele aí, a conquista de Jerusalém pelo imperador Tito, imperador romano Tito. Ele está aí retratando uma conquista, um fato histórico de Jerusalém. Uma outra pintura extraordinária, o rapto das Sabinas, né? Olha que coisa mais extraordinária. O rapto da Sabina foi um episódio lendário da história de Roma, da primeira geração de homens romanos. Não aconteceu, é como se fosse uma lenda, não tem nada, nenhum tipo de comprovação. É que em Roma tinha muitos homens e eles foram na tribo dos Sabinos raptar as Sabinas para construir o Império Romano, para que Roma pudesse ser habitada. Então, os soldados romanos foram até na tribo dos Sabinos e raptaram as Sabinas. Isso é uma lenda, né? Então, ele está relatando uma ideia, um pensamento clássico. Isso que é o classicismo. E a perfeição, gente. Olha aí, o movimento, a forma, os músculos, a expressão. É tudo muito, muito bem feito. E esse extraordinário, o Deslumbre de São Paulo, de Nicolas Poussin. Olha que coisa mais linda. Parece mesmo que está volitando, sendo carregado pelos anjos. É uma pintura também classicista, que nos traz a ideia dos pensamentos antigos, a ideia, ou traz histórias antigas contadas de fato, ou lendas, ou passagens bíblicas. Então, essa é a ideia do classicismo, e que Nicolas Poussin, ele abraçou essa ideia pela influência que ele teve dos grandes mestres da sua época. Dito isso, vamos agora à mensagem em si. À medida que a gente vai vendo a mensagem, a gente vai vendo algumas coisas. Eu estou olhando aqui, até que hora mais ou menos? Já são 19h20, né? Deveria ser 19h40 por aí, Ulisses? Então,
Vamos lá, vou tentar ser mais rápido. Olha que interessante. A pintura, a psicografia já, de Nicolau. A pintura é uma 19h50, arte que tem por como objetivo. atrasou o início, vai até 19h50. Vai até 1950? 19h50. Depois a gente vai bater papo também, não é isso? Depois, um papinho. A pintura é uma arte que tem por objetivo as terrestres mais belas e elevadas. E algumas vezes simplesmente imita a natureza, pela magia da verdade. É uma arte que, por assim dizer, não tem limites, sobretudo em vossa época. Aí todo o grifo aqui é meu. Olha que interessante, Aloysio, pessoal. O que me fez lembrar essa imitação da natureza? Aqui, ó, essa abençoadinha aqui. Tem que ver aqui. A República, de Platão. Platão não era contra a arte, mas ele tinha uma implicaçãozinha contra a arte. Uma implicaçãozinha. Ele não era contra a arte, não era contra, mas tinha uma implicância. O que é que ele dizia? Ele dizia que a arte era nada mais do que a imitação da natureza, que a perfeição, a beleza maior está no mundo das ideias. Ele cita até aqui mesmo, Deus, como se fosse Deus, né? Criação, no mundo das ideias. Ele, inclusive, ele falava mal até dos poetas, olha só. O que ele falava aqui no livro 10 de A República? As imitações poéticas são nocivas aos espíritos dos ouvintes. E olha o que ele falava aqui do Homero. Homero nada faz senão nada fez pelo melhoramento da humanidade. Olha só, o Homero, aquele que fez o grande poema enorme de Odisseia, não é isso? Ilíada e Odisseia. Ele falou do mal aqui do Homero, falando que é simplesmente uma imitação. A arte pode ser uma imitação da vida. Olha o que o Platão dizia sobre a arte, e é até bom para a gente poder ter uma ideia do que seja isso, a idealização da arte, né? O que o Platão falava? Aquele da ideia da cama, na página 389, ele fala o seguinte, da ideia da cama. A cama, por exemplo, uma cama mesmo. A cama ideal está no mundo das ideias. Deus fez a cama, o pensamento de Deus. O artesão, ou o indivíduo que faz uma cama, né? O artífice da cama, ele cria uma cama aqui para a gente dormir na Terra. E o Platão já considera esse artesão, eu chamo de artesão, né? Artífice, um imitador da ideia maior. E o pintor que pinta a cama é mais imitador ainda. Ele imita a imitação. Então, para o Platão, a verdadeira arte somente está no mundo das ideias. A beleza só existe no mundo das ideias. O que quer que façamos aqui na Terra é pura sombra, é pura imitação da natureza. Olha o que o Espiritismo fala sobre isso também, hein? Então, olha o que o Platão fala. Portanto, Deus, o fabricante de cama, e o pintor são artífices de uma coisa só. Mas só Deus, a cama, está no mundo das ideias. Por exemplo, que é a principal. Tem aquela pintura de Van Gogh, a cama de Van Gogh, em Arles, o quarto dele. Ali, para o Platão, não seria nada, seria só uma imitação. Não teria simbolismo nenhum, não era nada. E olha o que o Espiritismo fala sobre isso em O Espiritismo na Arte. E o que o Leon Denis fala sobre algo bem próximo do, é, do Platão. Olha só. É, a arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui da Terra apenas um reflexo. E depois ele confirma, o Leon Denis. A música clássica, por mais que achemos linda, para a espiritualidade, no mundo espiritual, no mundo das ideias, essa música clássica que a gente se emociona são rabiscos, são toques, são bagunças. Ou seja, a gente precisa de algo material que vibre
para que o som saia. E no mundo espiritual não tem isso. Então, é bem próximo do pensamento do Platão, que é o mundo, a beleza ideal, a música ideal, a arte ideal está no mundo das ideias, está aí na espiritualidade. E hoje aqui nós fazemos só uma imitação. O que Platão falava, tanto que ele aí tem o Platão com a mãozinha dele para cima, e ele tinha o discípulo. Alguém lembra do nome do discípulo dele? Tá, 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 exatamente. Aristóteles. Exato, o Aristóteles era o discípulo dele. E assim como Freud tinha Jung como discípulo ou como colaborador, como dizem alguns, né? Não, discípulo não, colaborador. Então, como Freud tinha Jung como discípulo ou colaborador, o Platão tinha Aristóteles. Assim como Jung discordou em muita coisa de Freud, Aristóteles falou: epa, calma aí, Platão. Não. Aqui na Terra também tem beleza. A gente pode também achar beleza aqui na Terra. E aí nós temos essa pintura maravilhosa que representa isso, a Escola de Atenas, de Rafaelo, um dos queridos aí do Poussin, uma figura linda. Nós temos aqui uma pintura perfeita. Inclusive, lá o Platão, lá em A República, nós estamos marcado aqui, que ele fala o seguinte: olha o que Platão fala para que a arte seja legal, que influenciou o mundo da arte. A arte do cálculo e da medida foi dada ao homem para que pudesse corrigir a ilusão das aparências. Então, a partir de Platão, surgiu a ideia de que a arte tinha que ser matemática, tinha que ter perspectiva, proporção, linearidade. Então, essa pintura aqui, de Rafaelo, é um exemplo disso. Olha aqui, do meio aqui, entre Platão e Aristóteles, aqui, ó, no meio do ombro dele, passa o ponto de perspectiva que vai de um lado ao outro. Você percebe que no centro aqui, se fizer uma linha para cada ponta, fica exatamente no centro. Ó, tudo bem delineado. O arco fica exatamente no centro da pintura. Isso é o quê? É a matemática que foi usada na arte para que a arte se aproximasse do belo maior que está no mundo das ideias. Mas o Platão, o Aristóteles, foi contra o Platão. Olha aí os dois juntinhos aqui. Na obra-prima de Rafael, no centro, Platão à esquerda, usando toga vermelha, dialoga com Aristóteles, vestindo toga azul. Note que Platão aponta para cima, para que o mundo das ideias, enquanto Aristóteles aponta para baixo, a concretude, ou seja, a ideia e a realidade, o mundo das ideias e o mundo real. Isso eles não conseguiam, não sei se eles entendiam isso, na verdade, eles não eram opositores, eles se completavam. A ideia e o concreto, o céu e a terra. E aí Nicolas Poussin continua. A chamada pintura histórica de vossas escolas não está em consonância com as exigências dos séculos. E ouso dizê-lo, há mais futuro para o artista em suas pesquisas individuais sobre a arte e sobre a história do que nessa via onde dizem que eu comecei a pôr o pé. Olha só, a chamada pintura histórica é uma via, olha o Nicolás falando, o espírito, nessa via onde dizem que eu comecei a pôr o pé. Então, de acordo com os historiadores, os analistas de pinturas, os especialistas, o Nicolas Poussin, quando pintava as telas deles, ele não estava nem aí o que está acontecendo, se era pintura histórica. Ele simplesmente pintava o que via na sua inspiração. Ainda por isso que ele fala, nessa via onde dizem que comecei a pôr o pé, ou seja, na pintura histórica. Vamos só rever qual a pintura de Nicolas Poussin? Olha só, pintura histórica é isso. Pintura histórica é você relatar algo que aconteceu, não é isso? Ela está relatando um acontecimento. Essa é pintura histórica. E o que ele fala? Não, não é só pintura histórica, tem que haver alguma coisa mais que isso. A arte tem que trazer algo que seja mais arrebatador, que nos traga mais elementos. Aí ele continua. Só uma coisa poderá salvar a arte da vossa época: um novo impulso e uma nova escola. Escola de arte, o quê? São pessoas que estudam um estilo novo para que isso possa influenciar outras pessoas. Uma nova escola, um novo estilo, aliando os dois princípios que dizem tão contrários, mas que não são, o realismo e o idealismo. Olha que interessante o que o Espírito nos traz aí do idealismo e do realismo. E aí, gente, a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, mas como é que traz aí uma coisa tão técnica da arte para a gente, do espiritismo?
E para você ver como é que a arte é importante no espiritismo e no desenvolvimento da Terra, que lá Alcione, lembra onde ela estava na sua constelação? Que ela foi chamada à Terra por missão, ela estava responsável em melhorar a arte no mundo, em influenciar a arte na Terra. Existem espíritos responsáveis em melhorar, em desenvolver, em trazer uma arte mais próximo do ideal, mais próximo daquilo que se espera de uma arte na Terra, aquela que mistura o bem e o belo. E aí, o realismo e o idealismo. Vamos tentar entender agora como é que esse negócio de realismo e idealismo, só para a gente poder ter, e também existe uma metáfora por trás disso, tá, gente? Desculpe os técnicos de pintura que assistirem isso, mas estamos colocando aqui a luz do espiritismo. Vamos colocar aqui, eu não sei se vocês podem participar, mas eu acho que é melhor, talvez não, por conta do tempo, né? Depois vocês podem falar. Uma pergunta retórica, não precisa responder, só se quiserem escrever aqui no chat. Duas pinturas. Uma, a Moças Peneirando, que é a pintura de Gustave Courbet, e depois as musas Clio, Euterpe e Thalia ou Thalia, que são quem? São uma das 9 musas, né? Aquelas que moravam lá no Parnaso com o Apolo. E essas musas, elas influenciavam, elas inspiravam os poetas. E, lógico, em uma época também sexista, né? Machista, falocêntrica, as musas eram somente mulheres, porque os artistas eram homens. Nós estamos falando de uma época dos gregos, né? E tudo mais. Então, 9 musas. E essas musas são o quê? São Clio, música da história, Euterpe, a musa da música, assim como Apolo, né, que é o deus da música, e a Thalia, que era a musa da comédia e da poesia bucólica. Então, nós temos aí as moças penderando e temos as musas que moravam lá em Parnaso, junto com Apolo, perto do Monte Olimpo. Qual pintura que é realista, qual que é idealista? Pergunta retórica. Naturalmente, vocês vão falar as moças penderando, tá ok? Por quê? Está mais próximo da realidade. Inclusive, Courbet foi pai do realismo. Aí mostra o quê? O trabalho braçal feminino, o trabalho que acontecia na época. A pintura foi uma forma também de protesto, tinha cunho político, realismo. Então, é para colocar algo assim, mais pé no chão, mais nosso, entendeu? Mais a realidade. Então, tinha até veio também se contrapor ao retrato. A fotografia estava nascendo, né? Veio também para poder competir com a fotografia. A fotografia é o quê? Coloca uma pintura da coisa real. É fotógrafo que é real. Não fotografa as musas no Olimpo, né? Então, a ideia é essa. Então, as moças peneirando é o realismo. E as musas é o idealismo, né? Outra coisa também, um outro tipo que a gente pode falar de realismo e idealismo é essa questão aqui. São 2 pinturas brasileiras que eu gosto de colocar também, sempre que apresento sobre arte, gosto de colocar coisa brasileira também, para ficar só lá na França, né, lá na Europa. Então, Benedito Carlisto e Henrique Bernardelli são pintores. Os dois tiveram influência do impressionismo, lembra do impressionismo francês? Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, que são aquelas pinturas que são assim, bem pinceladas aqui, dá umas pintadinhas de coisa, dá a impressão da coisa, né? Não é a coisa delineada, perfeita. A gente recebeu muita crítica porque fugia à perfeição ideal da arte. Então, perceba lá nos Bandeirantes, tem um pouquinho mais do impressionismo aí, né, dessa pintura. Aí o Domingos Jorge Velho, quem são esses dois? São os Bandeirantes. Domingos Jorge Velho foi um bandeirante cruel, né, que dizimou lá os indígenas, ele também destruiu o quilombo, eles entravam na mata, na sujeira, na chuva. Então, nós temos a primeira pintura com 2 bandeirantes e a segunda pintura, os bandeirantes, com vários bandeirantes. Qual dela pinta mais a realidade dos bandeirantes? A primeira ou a segunda?
Pergunta retórica, vocês devem ter falado a segunda. Então, a segunda é uma pintura realista, é uma pintura que mostra algo próximo do que eles tinham: sujeira, doença, fome, sede. E a primeira mostra o ideal, o que queremos que nós idealizemos de um bandeirante, que apesar de ter sido cruel, foi todo bonitinho, todo passadinho aí. Essa foto deve estar cheirando amaciante a roupa dele. Então, é o quê? É uma figura que trouxe para a gente do ideal do Bandeirante. Mas, na verdade, o real é aquela pintura do Bandeirante. Então, perceberam? O realismo tem a ver com o que nós temos de palpável da Terra, e o idealismo é isso que está na fantasia. Nós podemos entender como a perfeição, né? E o que foge totalmente da nossa realidade. Olha, Nicolau Poussin continua. Toda a minha vida passou-se em Roma. Quando eu contemplava as obras dos mestres, esforçava-me por captar o espírito de ligação íntima, as relações e a harmonia do mais elevado idealismo e do mais verdadeiro realismo. Raramente vi uma obra-prima que não reunisse esses dois grandes princípios. Olha só, o Nicolas Poussin, quando via as obras dos grandes mestres, ali naquelas obras, ele via a harmonia do idealismo e do realismo. Então, ele conseguia ver aquilo como ser humano, como homem, ele percebia que ali estava algo próximo da nossa realidade. E como espírito, como alguém sensível, como alguém que capta a beleza, o belo, ele percebeu que ali estava algo arrebatador, algo ideal, algo que nos traz um certo arrebatamento. Então, para poder, e continua, nessas pinturas, via o ideal, o sentimento da expressão, ao lado da verdade brutal. Nessas pinturas que ele via a verdade e o sentimento. Aí ele falava, é bem a obra do espírito humano, é bem concebida depois de realizada. É bem a alma e o corpo. É a vida integral. Então, poxa vida, se ele está relatando nessas obras, ele via isso, quais eram as obras? Quais eram os pintores que Nicolas Poussin admirava naquela época, que tinha nas suas obras essas coisas tão importantes como a beleza e o realismo? Vamos mostrar. Olha quem ele era admirador: de Rafael e de Tiziano. Olha que pinturas lindíssimas. Nós temos aí a Mulher Velada, que quem foi modelo foi uma namorada dele, né? Quem estava ficando com ele na época, a namorada, e, e a Madalena Penitente, né? Olha que extraordinárias as duas. Apesar de trazer para a gente, a Mulher Velada traz algo próximo, é um retrato. E ali você vê a mulher com a expressão mais paradinha, mais quieta, sem olhar diretamente para o pintor, com olhar pensativo. E a beleza aí do véu, você vê a textura do pano, o pano fofo aí no braço dela, a mão dela, a posição perfeita. Então aí você vê a realidade, você vê de fato uma mulher e dá algo arrebatador, você consegue apreciar aí a beleza. Madalena Penitente, olha que coisa mais linda. Aí você vê uma pintura tão bem feita, os olhos marejados, como que consegue fazer nos olhos a expressão da dor. Então aí você vê uma mulher de fato, e você sente, existe aí um ideal, existe um sentimento, existe algo que nos traz o ideal de beleza, o ideal de plenitude, a arte como sendo algo divino, que você olha, que você admira e que pode te arrebatar. Essa é a apreciação da beleza. A apreciação da arte é você olhar a arte e falar: não, isso é só um retrato, isso é só um objeto, isso é a realidade. E o idealismo é você olhar a arte e você falar: não, isso tem algo arrebatador, isso tem algo que nos traz algo estético, isso traz para a gente um padrão de perfeição que nem atingimos, mas nós podemos atingir através da estética, através da beleza, através da apreciação do belo. E outra coisa maravilhosa de Tiziano, que era também um das pessoas dos pintores que o Poussin admirava, olha que coisa mais linda, a Anunciação.
que é o anjo Gabriel com a Maria. Mas uma coisa importante, interessante é isso, que ele colocou isso na atualidade, vírgula, porque olha aqui, da época, né? Ou seja, o anjo Gabriel e Maria em uma arquitetura que envolve, o prédio que envolve, o tipo de pilar, o tipo de muro que tem em volta, a arquitetura, é uma arquitetura da época dele, do século XV. Então, ele mesmo que contemporaneizou a Maria, colocou a Maria e o anjo Gabriel como algo que acontecia naquela época, para trazer algo mais realista, como se todos os dias existisse uma anunciação para a gente. Então, ali tem algo muito arrebatador que nos remete à beleza pura, ao anjo Gabriel, à recepção da Maria, e essa arquitetura em volta, para a época, era muito interessante, que colocava no contexto da época. Então, esses eram as pinturas que influenciaram muito o Poussin. Poussin continua. É necessária uma longa iniciação na natureza para bem compreender os seus segredos, os seus caprichos e a sua sublimidade. Ou seja, não é pintar por pintar, né? Um dado momento é necessário trazer à obra que se quer produzir os instintos e o sentimento das coisas adquiridas e das coisas pensadas. Numa palavra, sempre esses dois grandes princípios, a alma e o corpo. Olha que interessante. Aí ele já traz para o Espiritismo uma metáfora do realismo, a metáfora do idealismo. O realismo corpo, o idealismo alma, o realismo a nossa realidade atual, o que nós podemos fazer para nos aproximar, como ser humano, nos aproximar da arte, apreciar boa música, e apreciar boa música não significa ficar ouvindo Debussy, Rachmaninoff, não significa ficar ouvindo Bach, Handel, Beethoven. Você pode ouvir um Emicida cantando Amarelo, que ali você vê beleza. Emicida. Você pode ver um Chico Buarque, você pode ver qualquer tipo de música, mas aquela música traz elementos reais, como ser humanos, e ao mesmo tempo divino, que é o lado também das ideias. Isso que é música, o que nos arrebata, o que traz para a gente o sentido do belo. E aí eu tenho um livro chamado, morreu até pouco tempo, Roger Scruton, Beleza, é que ele fala algo muito interessante. Nós chamamos de belo a obra. Nossa, que música bela! A beleza da obra, a beleza da música. Mas, na verdade, é algo que a gente. É um tipo de vocabulário até pequeno, né? Para nós nos expressarmos. E aqui diz, gente, o termo belo para as obras desse tipo, no intuito de sublinhar de modo especial um tipo de encanto arrebatador que eles exercem sobre nós. Então, a arte tem que exercer sobre nós uma percepção nos nossos sentidos, ouvir, tocar, ver, e nas nossas sensações, a sensação de completude, a sensação de dilatação do espírito, a sensação de percepção que nós estamos naquele momento melhores do que somos, o perispírito dá aquele inchaço no nosso corpo, a gente se sente volitando quando a gente ouve uma música clássica, quando a gente vai no museu e aquele silêncio, a gente contempla, por exemplo, a Ronda, quando eu vi Ronda lá em Amsterdã, vários museus, mas quando eu vi esse especialmente, a Ronda de Rembrandt, eu fiquei, uau, que grandiosidade! Então, a arte tem que ser valorizada, porque Deus manda esses espíritos grandiosos para virem para cá e transformar a arte, que não é à toa, porque a arte transforma o ser humano. O ser humano, o ser, o objeto e o espírito imortal, né? O real e o ideal. E vamos encerrar com essa frase do Consolador Emmanuel, do livro Consolador, que diz o seguinte: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. A arte, a beleza, ela impulsiona a alma do ser humano
para o Criador maior. Porque, afinal de contas, a beleza vem de Deus e nós estamos a caminho dele. Ok, gente? Muito obrigado.